Quem é as primícias dos mortos? Jesus ou Moisés? Para justificar a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração e negar que na morte física a parte imaterial do ser humano, a alma, sobrevive, o Adventismo tenta de qualquer jeito ressuscitar Moisés antes mesmo de Jesus. Diz Ellen White: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e deu-lhe vida, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, prendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o levou ao céu. Livro Primeiros Escritos, página 164. Ellen White faz referência a Judas 9. Leiamos o texto bíblico. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 9. Onde no texto diz que Moisés ressuscitou? Onde no texto está dizendo que ele foi ao céu em um corpo glorificado? A verdade é que a Bíblia não ensina, em lugar algum, que Moisés tenha ressuscitado. Vejamos algumas provas bíblicas de que Moisés não ressuscitou. Se Moisés foi ressuscitado em um corpo glorificado, então Paulo mentiu em dizer que Jesus, que viveu séculos depois de Moisés, é as primícias dos mortos? Leiamos. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 23. Argumentam os adventistas que Cristo seria as primícias somente em relação à importância, e não o primeiro em ordem cronológica. Porém, esse argumento não resiste a uma análise das Escrituras. Atentemos para as palavras ordem e primícias que aparecem no versículo. Ordem, no original grego, é tagma. Embora possa ter o sentido de importância, no contexto de 1 Coríntios 15, tem o sentido de arranjar de maneira ordenada, enfileirar, sequenciar. Tagma é a ordem na ressurreição dos mortos. Jesus, depois os que são de Cristo, nessa ordem. Primícias vem do grego aparrê, os primeiros frutos. No Antigo Testamento, as primícias eram os primeiros frutos da colheita em oferta ao Senhor. Vejamos. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos eis de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Levítico, capítulo 23, versos 10. A palavra primícias aparece no Novo Testamento 8 vezes, sendo 2 no sentido figurado. No Novo Testamento, para referir-se a pessoas, o sentido de primícias é cronológico. Ser o primeiro de uma série. Vejamos um exemplo de primícias no sentido cronológico usado por Paulo. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que és as primícias da Acaia em Cristo. Romanos, capítulo 16, versos 5. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos.
1 Coríntios, capítulo 16, versos 15. Veja que Paulo está dizendo que a família de Estéfanas foi as primícias, os primeiros crentes salvos naquela região. Assim como primícias no Antigo Testamento eram os primeiros feixes a consagrar a Deus, Jesus é as primícias, ou seja, o primeiro a ressuscitar dos mortos em um corpo glorificado. Se dermos ao contexto de 1 Coríntios 15 o sentido de ordem e primícias que os adventistas querem, vejamos como ficaria a passagem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o mais importante entre os que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua importância. Cristo, o fruto principal, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 23. Veja que não faz sentido, não bate com o contexto. A frase do versículo 23 diz que só depois os que são de Cristo. Ou seja, existe uma ordem, uma sequência. Vejamos outras traduções para não pairar nenhuma dúvida. Contudo, cada um por sua vez, Cristo primeiro, logo depois, os que são de sua propriedade, na sua vinda. Versão King James. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Versão NVI, Nova Versão Internacional. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Versão NVT, Nova Versão Transformadora. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. Versão NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Veja que nenhuma tradução irá concordar com o sentido que os adventistas querem dar ao texto. Em nenhum lugar da Bíblia coloca Moisés como as primícias dos mortos, mas deixa claro que Jesus é as primícias. Vejamos uma outra prova em um texto paralelo em que Lucas narra o relato de Paulo. Leiamos. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro, protos, no original grego, da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Atos capítulo 26, versos 23. O termo protos significa primeiro numa série envolvendo tempo e espaço. Os adventistas tentam argumentar que antes de Jesus houve outras ressuscitações e que, por isso, os textos de 1 Coríntios 15, 23 e Atos 26, versos 23 não significam necessariamente que Jesus foi o primeiro numa ordem cronológica. Todos os outros casos de ressurreição relatados pela Bíblia, as pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. A ressurreição de Cristo é atípica, é a primeira que é referida como a de quem vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Vejamos. Estive morto,
mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Apocalipse, capítulo 1, versos 18. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos, capítulo 6, versos 9. Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. É dessa ressurreição que estamos falando. O Senhor Jesus Cristo foi o primeiro da ressurreição dos mortos, tanto em importância como cronologicamente. Ele é as primícias. Um corpo glorificado até então, só ele recebeu. Além da ressurreição de Jesus, a Bíblia relata 9 ressuscitações. Em todas, a Bíblia relata de forma clara que as pessoas foram ressuscitadas. Porém, na suposta ressurreição de Moisés, que seria a principal, já que seria em um corpo glorificado, a Bíblia faz um silêncio total. A Bíblia interpreta ela mesma. Vejamos mais uma prova de que Moisés ainda não ressuscitou, em um texto que fala de ressurreição. Leamos. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. E com isso, desviaram alguns da fé. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 8 e 18. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que o ensino de que a ressurreição dos mortos já aconteceu é falso e é como uma gangrena, pois o único a ressuscitar dos mortos foi Jesus. Ensinar que Moisés ressuscitou em um corpo glorificado é fazer de Moisés o inaugurador de um tipo de ressurreição que ninguém na Bíblia experimentou, a não ser Jesus. A ressurreição de Cristo é a esperança de todos aqueles que morreram, garantindo que um dia serão ressuscitados. Como Moisés pode ter alcançado essa bendita esperança sem que antes Jesus a tenha oferecido através de sua morte e ressurreição? Não há uma única prova bíblica de que Moisés tenha ressuscitado em um corpo ressurreto. A ressurreição do corpo de Moisés ainda se dará. Portanto, seria mais fácil para os adventistas reconhecerem que Moisés ainda não ressuscitou. O problema é que, se reconhecerem, joga por terra a doutrina do sono da alma. E, além disso, colocaria Ellen White, o espírito de profecia, como falsa profetisa.